Amen. Blessed people, the Amém, time povo now in Kenya abençoado. A hora agora no Quênia is é it's about 1:41. por volta de 1h41. Excuse me. Me The time perdoem. now in Kenya is about O horário agora 1:41, no Quênia é por volta de 1h41 da while the local madrugada, time here enquanto que o tempo, a in hora Amsterdam is local about aqui em Amsterdã é por 12:41. volta de meia-noite e 41. And so the Lord Almighty Então, o has spoken Senhor with me, blessed Todo-Poderoso people, falou comigo, povo abençoado, this afternoon. nesta A very tarde. long conversation the Uma Lord had with conversa me on muito this longa mission o Senhor teve of the comigo glorious nesta coming of missão the Messiah. da gloriosa vinda do And this Messias. is the conversation I Esta want to é a share with you, conversa blessed que eu people. quero compartilhar com vocês, At this povo time, abençoado. Neste the Lord tempo, Almighty o Senhor spoke with me Todo-Poderoso falou comigo this afternoon, nesta all the way into the tarde, evening, todo o caminho até a noite, up to about 10 p.m. por the volta time de here. 10 horas And da this is noite the do horário conversation I want to share daqui. with you. E esta é a conversa que eu Now, quero the Lord has compartilhar shown me com the vocês. missions of the Agora, o Lord. Senhor me mostrou as missões do Even as Senhor. these missions E continue mesmo across the nations, enquanto estas missões right continuam now através das nações, we agora have made a mesmo, stop here nós fizemos uma parada in aqui Amsterdam, em Amsterdã, in the Netherlands. na But remember, we just Holanda. came from Mas Cameroon, lembre-se, nós acabamos de chegar and de then from Camarões, Fiji, and then Madrid, e então de or Madrid, Barcelona, Barcelona, Roma, and all the way to e Milano, todo o caminho and many até other Milão, nations where e we have muitas been. outras nações onde nós And yet, going estivemos. forward, Entretanto, vamos avante à the frente. missions of God As Almighty missões do Senhor Todo-Poderoso proceed from continuam here a to partir DRC daqui Congo, para to DRC Congo, Luxembourg, Luxemburgo, and then to Brussels. e então a Bruxelas. After that, to Depois Dortmund, disso, Germany, and the second city in Dortmund, Germany, Alemanha, uma segunda cidade And na then Alemanha, e então to Maputo, Mozambique, para Maputo, and Moçambique. then in 2 days must E então, be em in 2 Tokyo, dias, Japan, estaremos em Tóquio, and no then after Japão. that must E be então, in depois Venezuela, disso, the other deve ser side, Venezuela Caracas. do outro lado, Caracas. After Caracas, Depois de it will be Caracas, Lisbon, será Lisboa, in Portugal, and em then Portugal, Paris, e France, então and Paris, then the França, grand mega e então a super grande, historic mega, super histórico revival meeting in Kenya. reunião de But this time avivamento around no will be Quênia, e not less desta than vez 7.5 não million será people menos do que gathered in one 7,5 place. This milhões is de going to be the most pessoas historic. reunidos em um lugar. Not Esta less será a than mais 7.5 histórica. million Não people in one menos do place. que 7,5 milhões de We are pessoas even em um lugar. organizing right now, Nós já early, estamos because we organizando wonder how agora we will mais cedo, occupy porque that small nós place, how we can nós fit não them, sabemos fit como them in. nós vamos caber em algum So lugar. this is revival, Então, este é o and that's the reason I avivamento, come to e you essa é a now. razão pela qual The eu Lord venho is até saying vocês agora. revival, O Senhor está dizendo revival. avivamento, This is the avivamento, hour for avivamento. renewal Essa é a and hora para revival. renovação e avivamento. Now, in the conversation Agora, that the Lord has na had with me conversa que o today, Senhor teve comigo on hoje, this day, blessed people, neste dia, povo in abençoado, this conversation nesta that the conversa Lord Jehovah has que o had with his Senhor servants Jeová today, teve com seus servos you see hoje. very clearly that the Você vê Lord muito Almighty, claramente que o Senhor when he spoke with me Todo-Poderoso, today, quando he Ele showed me falou comigo what hoje, is Ele me going to mostrou happen in o the que vai missions, the acontecer nas visitations missões, that are as going to take place visitações que vão in the acontecer missions of the nas Lord. missões do Senhor. And so that is very, very Então, serious, isso é muito, that muito heaven sério, is directly que o involved in céu está commanding, diretamente in envolvido em direct command of comandar this mission no of God comando Almighty. direto desta missão do But that Deus should also be such Todo-Poderoso, a great mas isto assurance, também deve ser uma not only grande the dread, certeza, the não terrible apenas dread o around it, terror, o but grande wow, terror e God the temor Father que envolve himself tudo isso. has his Uau, o próprio fingers on Deus this, Pai, his Ele hands on mesmo tem this, os seus hands on dedos deck. nisso, as suas He mãos, has his as hands on suas the deck, mãos lá and he's no running this timão, himself, e Ele as you está can tell, dirigindo isso Ele that mesmo, for a como long você time, pode dizer que por He muito brings us tempo to heaven to take the Ele nos instruction, traz até o céu and para then we receber deliver that instrução. instruction to you. Então nós We bring entregamos that a back instrução para before the vocês. throne room, Ele nos gives the traz de leaves of the volta tree of até a life. sua We sala do deliver that trono, nos instruction dá to as you again, folhas da árvore and da that vida mission to e you, nos and that manda de volta visitation to para you. vocês novamente esta Then missão back para to heaven. vocês, esta So you can see visitação that para the vocês. Lord Então, Almighty, de owed to volta the ao céu. gravity Então você of vê the que o Senhor mission of Todo-Poderoso, the devido à restoration
gravidade da missão da restauração do púlpito, do altar, da igreja, a restauração da humanidade. Devido a esta gravidade, Deus Pai, Ele mesmo tem as suas mãos no púlpito, Ele tem as suas mãos no leme, as mãos na missão, comandando-a, guiando-a, navegando-a e direcionando-a através das nações. E hoje, quando eu vim até vocês, eu não quero, Vitor, aumentar, não distorce o som, não distorça o som. Por isso, quando as pessoas ligam para a rádio, é muito claro. Por favor, não distorça a rádio por causa do que eu vou dizer. Algumas vezes, quando eu venho ao vivo no ar, eu não sei o que acontece com os nossos broadcasters, eles aumentam o som e distorcem. Fique tão claro como quando as outras pessoas ligam. Todas as vezes que as pessoas ligam na rádio, eu digo, uau, essa voz é tão clara, quanto eu desejaria que a voz do Senhor fosse tão clara quando eu estou entregando as instruções dos céus. Tenha certeza que você vai gravar muito bem para tocar novamente e traduzir por causa do que eu vou dizer. Você pode confirmar para mim que o som está muito claro, da mesma forma quando as pessoas ligam nas linhas normais? Meus senhores e meus pais, o som do Senhor está muito claro. Por favor, meus pais. Muito obrigado, meu filho Victor. Porque muitas vezes os âncoras lá, quando eu venho ao vivo no ar, eu não sei o que acontece, eles aumentam o volume. Mas agora, antes de começar, eu também quero ser muito grato ao Senhor, que agora eu ouço a Austrália na rádio. Você sabe que essa rádio é o portal de Deus. Esta rádio é o portal do céu, o portal de Yahweh. É aqui onde o portal está aberto e o céu está transmitindo instrução. A instrução de Yahweh, do Deus Todo-Poderoso, está sendo transmitida através deste portal, desta rádio. Então, não precisa dizer que é um senso comum, que todos iria querer ser achado neste portal, queria estar associado com este portal. É por isso que quando eu vejo países que não estão participando deste portal, ou eu choro. Do lado do Senhor, eu olho com os olhos do Senhor, você pode imaginar o quanto que eu choro por eles. Países que não registram a sua presença neste portal estão virtualmente ausentes, essencialmente ausentes. Oh, eu choro por eles muito, porque eu vi que a participação nesta rádio é comparável à magnitude ao nível da fome que você tem e também é comparável à magnitude e o nível do avivamento que você tem. É por isso que você vê as pessoas chamando de águas calientes no México, da cidade do México, ligando dos diferentes lugares com as diferentes línguas, Coreia do Sul, da China. Você vê que eles estão se esforçando para se identificar neste portal. Não é como alguém que está pregando nesta hora. É óbvio e senso comum que todos que se importam com a sua eternidade, este portal é extremamente crítico, que a sua presença esteja lá e o Senhor vai te dar avivamento nível de fome. Então, este é uma observação muito importante que eu fiz. No Quênia, eles sabem. No Quênia, os pastores e os bispos sêniores todos ligam para a rádio, eles seguem as suas igrejas. Os que não ligam para a rádio não têm avivamento, mas os que estão sempre na rádio, eles têm grandes templos, eles estão expandindo e as igrejas deles estão cheias. Então agora está bem estabelecido. Por isso que hoje, quando eu ouço Bispo Joki de Melbourne, Austrália, e Querubo, Melbourne, Austrália, eu também ouvi o meu filho Chariot de Adelaide e outras partes da Austrália. Me abençoa o meu coração, aquece o meu coração, ver que eles estão ativamente envolvidos, e isso é comparável ao número de pessoas que vai entrar no céu, a quantidade de avivamento que você tem nessa hora crítica. Agora o Senhor Todo-Poderoso, o povo abençoado, Ele falou comigo nesta tarde, eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que a hora aqui é 11 minutos para 1 hora da tarde,
na madrugada aqui na Holanda. Nós estamos sentados no limiar de uma grande conferência que vai acontecer nesta nação. O Senhor está começando o avivamento da Holanda e você vê o quanto que Julia Falger trabalhou aqui, arcebispa, o quanto que o meu filho Nathaniel Banza e minha filha Mirelle, eu disse para eles, eu estou vindo para servi-los. Eu sei que Nathaniel Banza e Mirelle são as primeiras pessoas que tiveram peso pela Europa, quando eu primeiro passei por Amsterdã para levar o evangelho e o anúncio para as nações. Amsterdã foi a minha estação, e então, quando eles me trouxeram o peso, disseram, venha até nós e eu venho para servi-los. Mas hoje, quando o Senhor falou, eu quero compartilhar que o Senhor falou a respeito das missões que virão deste dia em diante, enquanto nos movemos para a frente, para todas as outras nações. E eu acho que eu tenho 6 missões antes do fim do ano. Eu tenho Amsterdã agora, aqui na Holanda. Então, nós também temos DRC Congo número 2, número 3. Nós temos Luxemburgo, então temos Bruxelas, número 4, número 5. Então, nós temos Dortmund, Alemanha, outra cidade. Número 6, Maputo, número 7, então temos Japão, número 8, nós temos Venezuela, Caracas, nós vamos somente em uma cidade desta vez por causa do tempo, está muito apertado. Depois de Caracas, número 8, número 9, Lisboa, número 10, Paris, França. Então você pode ver 9, 10 missões nós temos aqui, se incluirmos esta cidade, na Holanda. Hoje, o Senhor falou comigo a respeito do que vai acontecer através destas missões. Eu não posso colocar a minha mão exatamente onde vai acontecer. Eu não posso dizer que vai acontecer aqui, ou em DRC Congo, ou em Luxemburgo, ou em Bruxelas, ou na Alemanha, ou vai acontecer em Maputo, ou Japão, ou na Venezuela, Lisboa, ou Paris, ou Quênia. A maior parte dessas coisas acontecem no Quênia, mas eu não posso pôr a minha mão ou no fogo de onde vai acontecer. O Senhor me mostrou hoje a visitação que vai acontecer. Parece que ele decidiu elevar a missão do Senhor para um outro nível, e você pode ver daquilo que aconteceu em Camarões e Yaoundé, a visitação que aconteceu e também o que aconteceu em Fiji. Você pode dizer que o Senhor está elevando toda a missão. Agora, hoje, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado, e nesta conversa hoje, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou a visitação de Deus que vai caracterizar estas missões, agora se movendo para frente deste dia em diante, se movendo, e naquela visitação, eu não posso exatamente onde ela vai acontecer. O Senhor me mostrou a mim mesmo. Você sabe que o Senhor normalmente mostra aos seus servos, os seus 2 profetas, e eu vi que a glória de Deus veio do céu como uma nuvem branca, e a glória de Deus, a densa e branca nuvem como uma nuvem, todas densa, branca, gloriosa, resplandecente, magnificente. A glória veio e ficou acima dos mais poderosos profetas do Senhor, estes que estão falando com vocês agora, os mais glorificados, mais temíveis mensageiros, as chamas de Yahweh. Então, a glória ficou acima de mim, a poucos metros acima de mim, mais como provavelmente 2 ou 3 metros acima de mim, um pouco mais à minha direita, mas acima de mim. Então a glória resplandeceu sobre mim e me envolveu a voz que está falando com vocês,
a super branca glória do Senhor. Eu vi a visitação de Deus nesta tarde aqui, o nosso horário na Holanda aqui, e Ele me mostrou o que vai acontecer nas missões do Senhor enquanto avançamos. Não sei onde vai acontecer, se será Amsterdã, se vai ser em DRC, Luxemburgo, se será em Bruxelas ou Alemanha, ou se será em Maputo, ou Japão, Brasil, não sei onde será. Ele não me disse isso, mas naquele lugar eu vejo que a branca, super branca glória de Deus vem do céu, a visitação de Deus, e ela vem em grupos, agrupamentos como uma nuvem, a 3 metros acima da minha cabeça, em direção um pouco à minha direita assim, mas ainda acima de mim. Então, Deus Pai resplandece sobre mim, me cobre totalmente com a sua super branca glória, a sua super branca nuvem. Eu sei que a minha voz nunca se recuperou desde Fiji, quando tem se tornado pior em Camarões, quando nós pregamos e gritamos sem o sistema de som, mas está tudo bem. Então, eu vi a visitação do Deus Todo-Poderoso, e nesta tarde aqui, nossa hora na Holanda aqui em Amsterdã, o Senhor me mostrou que nas missões que estão vindo, Ele vai visitar na super branca gloriosa nuvem de Deus, aquela que normalmente eu descrevo que cobre o trono de Deus, toda vez que Ele me traz diante do seu trono, e ela é agrupada como uma nuvem densa, mas quando resplandece sobre mim, e então me cobre totalmente. E é muito impressionante que naquele tempo, enquanto eu estava ministrando, um bispo sênior, me parece que os bispos sêniores, o clero sênior veio até mim, eles vieram até mim, enquanto eu ministrava para eles, um por um, eu não sei se eu estava abençoando-os ou cumprimentando-os, mas eu estava ministrando a eles. Eu não estava cumprimentando-os, na verdade eu estava ministrando-os. E a cada vez que cada um deles vinha, quando eu estendia minha mão para ministrar e tocar na cabeça dele, um pedaço da glória vinha e tocava neles. No outro, tocava neles, assim. Enquanto ele saiu, quando eles se afastavam com a presença do Senhor. Quando eles saíam com a presença de Deus. Da mesma forma aconteceu no Quênia, quando eu estava batizando o clero, e ele me envolveu naquela mesma super branca nuvem, glória que resplandeceu sobre mim, e quando ele resplandeceu sobre mim, até o ponto que quando eu estava batizando o clero sênior, todos que chegavam na minha direção entravam literalmente na presença da glória. Foi isso que o Senhor me mostrou. Então, depois disso, Ele também me mostrou que quando eu andei, eu não sei onde é, mas enquanto eu estou andando, a super branca, radiante glória de Deus começou a me envolver e resplandecendo, se movendo comigo, me cobrindo e se movendo comigo. E Ele me mostrou isso 3 vezes. 3 visitações desta natureza. Então eu vi os profetas do Senhor duplicados, os 2 profetas de Yahweh ministrando diante do Senhor dos exércitos. Lembre-se que a última vez que eu os vi ministrar diante do Senhor dos exércitos, eles se tornaram enormes oliveiras que estavam diante do Senhor, e nós gritávamos na mesma voz que Senhor... Nós falamos com ele, Senhor, Tu és santo, Senhor. Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. E a nuvem de Deus estava de pé diante de nós. Então, este é o tipo de visitação que vai vir deste ponto em diante em direção às nações, enquanto nós estamos indo em direção à gloriosa vinda do Messias. E por que é que o Senhor está falando isto? Por que é que o Senhor está falando isto? Qual é a mensagem? A mensagem
que está por baixo disso que o Senhor está falando. Ele está nos enviando às nações, como nós vimos nesta manhã, para fazer uma visitação direta, uma intervenção na condição humana, na queda que está na terra agora, onde o pecado é celebrado, o homem se apartou, se distanciou de Deus. Mas para fazer essa direta intervenção, e enquanto ele faz essa intervenção, ele faz através do anúncio da vinda do Messias, e ele também faz através das visitações que afirmam a sua assinatura, a sua impressão digital, a sua mão nestas visitações. Agora, em uma conversa passo a passo com vocês, apenas para abrir um pouco, porque é que os senhores têm a intenção de fazer isso e fazer isto ao longo do tempo. Você pode ver que tudo isso é para um único propósito: anunciar a gloriosa vinda do Messias. Que isso não pode se perder de vista. Este é o tema central: anunciar a gloriosa vinda do Messias. E ao anunciar isso, você pode ver que ele vem muito corretamente, diretamente nas nações. Enquanto ele anuncia isso, ele também está enfatizando lá dentro, ele está enfatizando para esta geração que eles têm que estar cientes neste tempo de que esta gloriosa vinda de Cristo, a gloriosa vinda do Messias que nós estamos anunciando, vai acontecer na sua iminência. Iminência, significando vai acontecer inesperadamente. Quando o mundo inteiro não está esperando que ele venha, então ele vai chocá-los, ele vai surpreendê-los. Ele virá e levará a igreja. Estas são os aspectos-chave desta missão que se levantaram claramente, que ninguém pode se dar ao luxo de entender errado ou entender mal, que o Senhor está fazendo todas essas visitações que você vê em Camarões, Fiji, Quênia e muitas outras nações. Os ouvidos surdos que vocês viram abrir em Madrid ao vivo em câmeras assim, olhos cegos abrindo tudo isso, todas estas coisas, os tumores que desapareceram em Barcelona, ouvidos surdos abriram, todas estas coisas que ele faz, estas visitações que ele tem trazido à frente nesta missão. Novamente, como eu disse, o propósito é fazer o anúncio da gloriosa vinda do Messias e deixar claro que o céu testificou que este anúncio está vindo diretamente do trono de Deus Ele mesmo. O propósito é anunciar a gloriosa vinda do Messias para esta geração. E você pode ver que ele traz estas visitações para que possa fazer com que esta geração saiba que dentro do anúncio da gloriosa vinda do Messias há uma instrução muito importante, mensagem que não pode ser confundida nem perdida. É que esta vinda do Messias virá repentinamente na sua iminência, significando dia e hora não são conhecidos. Como você pode ver no livro de Tito, capítulo 2, nós vamos ler aqui. Eu vou ler o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Ele diz, ele está falando a respeito da graça, mas no 13 ele fala: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ele não menciona o dia, os sinais ou o que quer que seja a respeito deste aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E é aí quando ele vem nos céus, acima da terra, para levar a igreja. Nós sabemos que a segunda vinda do Messias é em duas formas. A primeira, ele vem no céu para levar a igreja. Chama-se o arrebatamento da igreja.
É isso que o Senhor está anunciando aos quatro cantos da terra, navegando os seus servos à direita e à esquerda, através das nações, dos continentes, através dos oceanos, para anunciar que o Messias, o Criador do universo, está vindo. O seu Deus, seu Salvador, está vindo. Mas o dia quando ele vem não é conhecido. Ninguém conhece este dia. A respeito deste dia, homem nenhum sabe. Ninguém sabe este dia. Então ele está anunciando para as nações que o Messias está vindo, mas ele também está dizendo, cuidado, ele está vindo em segredo, na sua iminência, inesperadamente, quando aquele dia e hora não são conhecidos, quando o mundo estiver ocupado com futebol, Olimpíadas, ocupados com todas as outras coisas que você vê que está envolvendo toda a terra, ocupados com gay pride, orgulho gay, essas coisas que eles estão fazendo, então repentinamente ele leva a igreja. E há uma instrução que está atrelado a isso. Mateus 25:13, ele diz, quando ele está falando sobre as virgens sábias e as virgens tolas, essencialmente falando da vinda do Messias que nós estamos anunciando agora. Ele diz, portanto, vigie. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, é isso o que está se elevando e está enfatizado neste anúncio do glorioso retorno, a vinda do Messias. E você vê também em Lucas capítulo 12, Lucas 12, se você ver a partir do 37 ao 40, tudo isso é muito útil. Lucas 12, Lucas capítulo 12, ele diz que a vigilância é o título aqui. No 35 ele diz, estejam prontos para servir, conservem as suas lâmpadas acesas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então ele diz, bem-aventurados, será muito bom, será uma bênção, felizes os servos, cujos servos o Senhor os encontrar vigiando e esperando ele voltar. Então, este dia e hora não conhecidos é para instruir a sua espera aqui. A forma como você espera, como você vigia, a vigilância. E ele diz, eu vou ler o versículo 37. Até o 40. 37 ele diz o seguinte, povo abençoado. Ele diz, será muito bom, bem-aventurados aqueles servos cujo mestre, o Senhor, os encontrar vigiando quando ele vier. Em verdade, eu lhes digo, ele se vestirá para servir e fará com que eles se reclinem à mesa na ceia das bodas do Cordeiro e ele virá servi-los. Então, ele está dizendo que haverá uma bênção, uma recompensa para aqueles que esperam pelo Messias, para aqueles que entenderam que a gloriosa vinda do Messias está sendo anunciada, agora está mais próxima, e então será repentina. Então eles esperam por eles estão vigiando. Esta é a instrução que está vindo das visitações, das constantes conversas que o Senhor está tendo comigo, e eu estou transmitindo para vocês através do portal desta rádio. Esta é a instrução fundamental, enquanto o Senhor fala de visitações, os aleijados andando e as mensagens das visões do Senhor, da vinda do Messias, para que quando você ouvir isso, você comece a entender que está sendo anunciado o glorioso retorno do Messias no céu, para levar a igreja gloriosa, a igreja santa. Mas esta vinda é em segredo, é como uma armadilha, é na sua iminência, inesperadamente. Então nós temos que esperar por ele. E você vê também no livro de Mateus, se você abrir comigo em Mateus 24, ele diz o seguinte,
do 36. Eu vou ler o 42. Mateus, capítulo 24, versículo 42, ele diz o seguinte. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele agora... Ele está atrelando o Senhor até você. Ele é o seu Senhor. Espere por ele. Ele está unindo o Senhor a você. Ele está dizendo que você pertence ao Senhor. Portanto, se você pertence a ele, então, portanto, vigie. Você vê a instrução das visitações que eu venho para anunciar, que eu vim para anunciar em Amsterdã, começando amanhã. A instrução é que, portanto, vigiem. Quando você ouve a palavra portanto, na verdade, te conecta com as escrituras anteriores. Quando você ouve, portanto, isto fala, portanto, é por uma razão. Portanto, significando, por causa do que eu disse acima, portanto, por causa disso, vigia, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor, o seu Salvador. Que dia ele virá? Mas quando você vê que o Senhor estava falando antes disso, se você vê, que ele está se referindo usando essa palavra, portanto, ele está falando do tempo difícil que virá na terra. Um tempo muito, muito difícil que sobrevirá às nações da terra. E que haverá um resgate da igreja. E ele diz, portanto, porque o tempo será tão difícil. Porque ele disse, assim como foi nos dias de Noé, então assim também será na vinda do Messias. Porque nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas estavam casando, dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada entenderam do que iria acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então ele diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. Isso é muito sério, povo abençoado. Ele está mencionando a angústia que está vindo sobre a terra. Então ele usa a palavra portanto. Então ele fala, por causa disso, desta angústia, desta tribulação, se você for sábio, portanto, vigia, porque você não sabe em que dia o seu Salvador, o seu Senhor virá. Ele fala, o seu Senhor, ele está personalizando o Senhor com você. É seu Senhor. Então isso é muito sério, você é dele, você pertence a ele. Então, todas estas visitações e a mensagem que você vê que vem do trono de Deus, que eu estou transmitindo através deste portal do Senhor, a rádio JesusIsLord.info, 105.3 FM, 105.9 FM. Essa é a rádio mais honrada da terra, a voz de Deus. E eu quero enfatizar isto para os âncoras lá, para que eles estejam atentos a isso. Esta é a voz do próprio Deus, o canal do céu, o portal do céu aberto lá. Todas estas visitações que eu anuncio para vocês que estão vindo e acontecem, as curas, os milagres, os sinais, as maravilhas, terremoto 8.8 e tudo. E agora, todas estas coisas eu anuncio lá. E tudo isso aponta para a gloriosa vinda do Messias. Então, está apontando para a iminência da sua vida. Ninguém sabe o dia e a hora, portanto, vigiai, porque você não sabe em que dia o seu Senhor virá. Esta é a instrução fundamental. Qualquer que não abraçar isso, não receber isso, será mentiroso, porque isso tem soado de um fim até o outro lado da terra. Você vê em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8... 1 Pedro, capítulo 5, novamente. Por que o Senhor está falando visitações o tempo todo, vindo me glorificar? Por que Ele está vindo me glorificar e me identificar para vocês? Para que vocês possam saber que esses são os mensageiros do céu, santificados pelo céu, autorizados pelo céu, carregam a mensagem do próprio Deus, os amigos de Yahweh. Se você for até eles, vá até eles. E quando você vai até eles, então você vai ouvir a instrução de Yahweh, de que o Messias está vindo no seu glorioso retorno no céu aqui em cima para levar a igreja santa. Portanto, vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora, é a iminência.
imminency of his coming. A iminência da sua vinda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte. He says, Ele diz, therefore be alert, portanto, sejam of sóbrios sober mind. e vigiem. Your enemy, the devil, O teu inimigo, o diabo, anda ao redor de vocês como leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, a família dos crentes através de todo mundo, estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Então ele está dizendo que este alerta, esta vigilância, this, therefore, be watchful. portanto, vigie. This Este ficar de guarda, essa alerta, estar sempre alerta de vigiando, então esperando pela vinda dele. Ele está vindo do futuro, talvez no próximo minuto, a partir de agora, em 2 dias, ou 24 horas, 7 horas, ou 1 ano, ou 10 anos a partir de agora. Mas ele está vindo no futuro. Mas ele também deve afetar como você vive aqui. Esteja vigiando, porque essa vigilância e preparação envolve e vai determinar como você vive aqui na Terra agora. Porque envolve saber que você deve estar alerta, estar de guarda e sóbrio, porque o diabo está andando ao seu redor, tentando devorar a sua eternidade. A intenção dele é te fazer cair. É uma séria instrução que o Senhor está dando nestes anúncios aqui. E você vê a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, ele diz, vamos começar no 1. Ele fala da reunião do arrebatamento. Ele diz agora, irmãos e irmãos, a respeito dos tempos e datas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês sabem muito bem, perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, significando o dia do Senhor, o juízo de Cristo que vai sobrevir à terra e a ira, e do outro lado, o arrebatamento da igreja. Quando a igreja sai, o dia da ira do Senhor vai acontecer. Vocês lembram que eles gritavam, esconda-nos, esconda-nos, pediam para as montanhas escondê-los, porque a ira do Deus e do Cordeiro estava vindo. E diz que ele virá como ladrão. Quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição repentinamente virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É por isso que ele está nos enviando de nação em nação, para que as pessoas possam se preparar. É por isso que agora nós viemos aqui para servir arcebispa sênior Julia Varga, arcebispo sênior Nathaniel Banza, Miriam Banza e o povo da Holanda, para que eles possam saber que o anúncio está aqui. E dentro deste anúncio está a iminência. O dia e a hora não são conhecidos, portanto, vigiai, estejam alertas, estejam preparados. Versículo 6 de 1 Tessalonicenses 5, agora o nosso alvo. Versículo 6. No 6 ele diz, portanto, não durmamos como os outros que estão dormindo, mas estejamos acordados, atentos, sóbrios, alertas, vigiando, alerta espiritual, preparação, prontidão, de guarda, em espera, vigiando. Estas são as palavras que ele está exaltando nesta missão, pegando a instrução de todas estas visitações e nestes anúncios que estão vindo direto do trono de Deus, para que ele possa fazer uma intervenção na terra em toda uma geração que foi para o samba e tomaram outro caminho. Eles se afastaram, se apartaram, se desviaram do Senhor e agora estão no samba, como se eles não estivessem cientes do dia que o Messias vem. Então você vê muito claramente que quando o Senhor fala de vir para me glorificar, vindo para nos glorificar, a nuvem de Deus vindo para nos glorificar, os 2 profetas de Yahweh que foram duplicados diante dos olhos das câmeras dessa geração, ele diz que o terremoto que seria 8.8 e foi 8.8, a palavra que ele me transfigurou antes, Helsinki, Kakamega, no Quênia, e todo lugar assim.
Aqueles que chamaram a nuvem de Deus e Deus Pai desceu na sua própria nuvem. Eles chamaram Yahweh para vir e Yahweh veio até eles e ele de fato me envolveu. Então ele diz que todas estas visitações que estamos anunciando 24 horas por dia, 7 dias por semana, neste portal, neste canal, nesta rádio, eles têm um único propósito: anunciar a gloriosa vinda do Messias. E número 2, a gloriar para vocês que esta gloriosa vinda é na sua iminência. O dia e a hora não são conhecidos, será inesperadamente e ele vai levar a igreja. Portanto, por causa disso, a instrução-chave é vigia, vigilância. Esteja alerta, alerta espiritual. Esteja pronto, prontidão. Esteja preparado, preparação. Esteja de guarda o tempo todo, vigiando o tempo todo. Esteja em expectativa, aguardando o tempo todo, em grande expectativa o tempo todo. Mantenha a vigilância, esteja acordado, não durma, esteja sóbrio, não embriagado, esteja consciente, viva a sua vida em consciência do retorno dele, esteja ciente, esteja de guarda contra a tentação, como nós vimos em 1 Pedro. Esteja de guarda contra os planos do inimigo. Esteja de guarda contra as armadilhas de Satanás enquanto vocês aguardam esse dia. Espiritualmente alerta. Constantemente ciente da sua fraqueza, onde o seu coração, a sua mente está fraca, para que você possa preservar o seu coração e a sua mente. Esteja de guarda. Proteja o seu coração, proteja a sua mente, portanto, dos falsos ensinamentos também, das falsas profecias também, das falsas doutrinas também, dos falsos evangelhos também, dos falsos apóstolos, falsos profetas. Isso é todo um comboio, todo um jogo, toda a mesma coisa. É completo. Não é apenas esperar por ele, mas vai envolver como você vive a sua vida na terra, aqui, agora. Esteja de guarda. Em outras palavras, ele está dizendo: estas visitações que o Senhor está fazendo, usando para fazer o glorioso anúncio do glorioso aparecimento, o glorioso retorno do Messias. Ele diz, essas visitações também estão direcionadas em direção para como você deve viver uma vida fiel aqui, para que quando você ouve esse anúncio, recebe Jesus e você é fiel a Ele até nessa terra enquanto você está aqui até Ele vir. E ele diz que isso envolve tomar cuidado extremo de como você vive na terra hoje, em grande expectativa, em grande aguardo, em grande espera pelo glorioso retorno do Messias. Portanto, ele está te dizendo que o propósito é te manter vigiando. Você tem que manter vigilância. Por quê? Porque Jesus está vindo. Os tempos terríveis estão vindo depois que ele leva a igreja. E a palavra-chave é vigie. A palavra-chave são o ladrão vem à noite. Ele vem como ladrão à noite. Vigia, como uma armadilha. Esteja vigiando. Portanto, vigiai. Esteja de guarda, vigilância, alerta, prontidão, preparação. Na incerteza da vinda dele, então, o tempo todo aguardando. Não tem certeza do tempo, então você está aguardando, vigiando. O tempo inesperado, iminência, urgência, vigília noturna. Ele vem à noite. Uma chegada inesperada. Repentinamente o ladrão vem e ele vem como ladrão. Inesperadamente, repentinamente. Falta de preparação, destruição vai acontecer. Isto é sério, povo abençoado. No livro de Provérbios, capítulo 6. No livro de Provérbios, capítulo 6, povo abençoado. Provérbios 6, versículos do 6 ao 8, ele diz o seguinte. Provérbios capítulo 6,
do 6 ao 8. It says the following. Ele diz o seguinte. It says, Ele diz: go to the ant. The small observe insects, the a small ones you see formiga, crawling down os there, the ant pequenos insects. insetos que você vê na terra. Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos das formigas e seja sábio. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que você, nesta geração, você deve se humilhar. Você tem que se ajoelhar e viver na vida da... Vai lá examinar como que as formigas vivem. Pega um microscópio e examine como... Pega uma lente de aumento e observe a vida de uma formiga. E seja sábio você, portanto. Ele diz, vá até a formiga, ó preguiçoso, e considere os caminhos e seja sábio. Pegue alguma sabedoria das formigas. Essa geração de orgulho gay, de homossexualismo, geração de providência, geração de prosperidade, até mesmo na igreja, no púlpito, os pregadores. Ele está tão irado que ele fala, por que você não vai até a formiga e aprenda alguma coisa e considere, então, aprenda alguma sabedoria. No 7 ele diz, ela não tem um chefe, a formiga não tem ninguém mandando nela, nem supervisor, nem governante sobre ela. Ainda assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Ou seja, se você viva agora na perspectiva daquilo que ainda está vindo no futuro. Viva a sua vida agora em consideração naquilo que está vindo. Portanto, por causa... Porque esta geração, ela não é sábia. Então ele diz para esta geração de inteligência artificial, será que você pode parar com seus computadores, a inteligência artificial, GAP, GPT, e começar a aprender com isso? Será que você pode se ajoelhar, olhar para o chão, e então você vai olhar, acha um chão onde tenha formigas? Não na cidade onde não tem formigas. Ajoelhe-se lá e receba uma lição das formigas para que você seja sábio, porque você vê que quando toda uma geração é tola, não é sábia. E considere os caminhos da formiga e seja sábio. Ela não tem um chefe, ela não tem supervisor nem governante, entretanto ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Quando tem abundância, ela junta porque ela sabe que escassez está vindo, privação está vindo, destruição está vindo, morte está vindo. Ela vive a sua vida agora na perspectiva do futuro. Mas esta geração em Amsterdã, ela vive como se não houvesse mortalidade, não houvesse perigo no futuro. Estão vivendo aqui e agora, até mesmo na igreja. E ele diz no versículo 9, até quando você vai ficar deitado lá, ó preguiçoso? Quando você se levantará do seu sono? Olha este tipo de repreensão. Qual é a mensagem que o Senhor está falando para as nações quando Ele está dizendo visitação está vindo, quando Ele está nos dando mensagens do trono de Deus, as visões de Deus, e nós anunciamos globalmente que o Messias está vindo. Messias está vindo. Messias está vindo. Ele está falando do glorioso retorno de Cristo, do Messias, e a iminência da vinda dele. Dia e hora não são conhecidos. Portanto, vigiai, vigilância, alerta, urgência, imediatez, inesperadamente, de guarda, preparação, incerteza da hora, na instabilidade do tempo. E ele diz no versículo 7, não é para você saber a hora que Deus determinou pela sua própria autoridade. Vigília noturna, enxergando longe, vigilância. O Senhor está falando com as nações. O Senhor está dizendo que esta geração tem vivido como se não houvesse amanhã, como se eles fossem durar para sempre. É isso que ele está ressaltando e levantando aqui. Ele dá o exemplo em Mateus 25, do 1 ao 13, das virgens sábias e as tolas. Quando ele vem como ladrão, pá!
as virgens tolas são trancadas para fora. In Luke 14, verse 28, it says Em the Lucas 14, 28, ele diz o following. Before seguinte. we take a short break and I come back. Antes de fazermos um pequeno intervalo, e eu vou 14. voltar. Lucas Verse 14, 28. versículo 28. O Senhor diz o seguinte. He says, Ele diz: suppose one of you wants to suponha build a que tower. um de vocês quer construir uma Won't you torre. first sit down Acaso and primeiro você não estimate se the assenta cost e to see if you calcula have o preço enough money para to ver se complete você it? tem dinheiro suficiente para completá-la? For if you lay the foundation, it goes on Porque to se build the você shell. lançar o alicerce e não puder terminá-lo, será vergonha. Falta de preparação Beginning por this essa journey and then end geração. up that way. Começando essa jornada, vai acabar desta forma. Provérbios 24, enquanto eu termino o primeiro segmento. O livro de Provérbios, capítulo 24, aleluia. It says from verse Ele 30 to diz, 34. a partir do 30 até o Proverbs chapter 34. 24. Provérbios, capítulo 24, It says, the following. ele diz, From verse 30 to 34. do 30 ao 34, ele diz o seguinte: I went past the field, passei pelo campo do preguiçoso, past the vineyard of someone pela who vinha has no sense. do homem que não tem juízo. Had come Havia up espinheiros everywhere. por toda The parte. ground was covered. O chão with estava weeds, coberto de ervas and the daninhas. stone wall E o muro de was pedra in ruins, not taken care estava of. em ruínas. Ninguém estava cuidando. I applied my heart Observei to what I aquilo observed, and e learned a fiquei lesson from what I pensando. saw. E aprendi uma lição daquilo que eu vi. Uma pequena ovelha. Again, a Um little pequeno. sleep, I beg your pardon. A little Me sleep, perdoe. a little Um slumber, pequeno sono, dormir um pouco, cochilar um momento, cruzar os braços para descansar um pouco, e a pobreza virá sobre você como um ladrão, e a sua miséria e escassez virá como um homem armado. Novamente, eu estou simplesmente lendo isso para alertar vocês dos perigos de você estar vivendo uma vida não se preparando, não planejando o futuro. Perigo e destruição está vindo repentinamente sobre você. Perigo e destruição está vindo. É isso que ele está dizendo aqui. Simplesmente vivendo a sua vida assim, como agora perigo e destruição está vindo. Lucas 12. Em Lucas 12, ele fala do homem rico, do tolo rico. Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. Ele diz o seguinte: o homem rico, tolo, o rico tolo. Novamente, Lucas 12, versículo 16 até o 21. Again, Luke chapter 12. Novamente, Lucas capítulo 12. And he told them this parable. Então lhes contou esta parábola. The ground of a certain rich A man terra de um yielded certo an homem abundant rico harvest, produziu uma colheita an abundant abundante. harvest. Uma colheita abundante. Então ele pensou consigo mesmo: o que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita, minhas riquezas, a minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e os meus bens, os meus grãos e a minha colheita. A minha grande e abundante colheita. Então direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenada para muitos anos. Deve ter, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou para você mesmo? É assim o que acontece com quem guarda para si riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus.
Rico para a eternidade, rico para com Deus. Rico no que diz respeito a Deus. Novamente o Senhor falando de sabedoria, diligência, previsão do futuro. Então Ele traz as visitações e Ele nos envia de nação em nação. Essa é a mensagem que Ele está trazendo para vocês. Vigilância. Viva a sua vida dentro do contexto, dentro da perspectiva da vinda do Messias. Viva aqui agora. E faça referência à vinda do Messias enquanto você vive aqui. Portanto, vigiai, esteja alerta, prontidão, preparação, vigilância, urgência. O rei está vindo. Não apenas viva como alguém que não considera que o rei está vindo. Essa é a advertência que o Senhor está ressaltando e levantando aqui. Eu vou fazer um pequeno intervalo para o pastor Vitor abrir os telefones por 5 minutos, porque eu acho que será um tempo curto. Eu tenho uma grande conferência amanhã, então de 5 a 10 minutos para as pessoas circularem. Então eu voltarei através deste portal do Senhor, vindo direto de Amsterdã aqui na Holanda. Nesta hora, onde o horário agora é 1h35 da manhã, o Messias está vindo. Esteja pronto, esteja em vigilância, estejam prontos, povo abençoado, vigilantes, em expectativa, em prontidão, preparação, urgência, vigiar, esteja de guarda. O rei está vindo. Vigilância. Alerta espiritual, prontidão, preparação, de guarda, vigiando, em expectativa, grande expectativa, acordados, não durma, ciente, consciente da vinda dele. O Messias está vindo. 5 a 10 minutos eu voltarei. Obrigado.